Estou pensando em Deus, estou pensando. Sejam bem-vindos todos, irmãos e irmãs, a mais um encontro do nosso cantinho de oração. Como eu prometi a vocês, queria tratar hoje sobre os demônios da oração. São tentações que passamos quando decidimos a rezar. Isso acontece a todos. Eu estou me baseando num livro de um teólogo latino-americano chamado Segundo Galileia. O nome do livro é Tentação e Discernimento. Não existe em português, infelizmente, é uma pena. É um livro que vale a pena ser lido. Ele trata de vários assuntos. Em um dos capítulos ele denominou demônios da oração. E quero trazer aqui para vocês. São vários, muitos, mas eu vou trazer apenas alguns, né? O primeiro, ele chama de despersonalizar a oração, né? O que significa isso? A oração cristã, ela é essencialmente uma relação. Ela é relacional, né? Nós e Deus, a relação entre nós. Parece óbvio, né? Toda oração é dirigida a Deus, pelo menos a gente supõe isso, mas existe o demônio, a tentação que existe entre nós, de dirigirmos a oração a nós mesmos, aos nossos sentimentos, e parece que Deus não fica presente na oração. E como é que a gente faz isso também? A gente não se prepara para a oração, a gente fica agitado, a gente não se recolhe, porque o recolhimento, né, toda oração necessita de uma preparação antes. A gente às vezes reza inundado pelos nossos pensamentos, inundados pelas nossas preocupações, e não se torna uma oração verdadeira. É uma coisa bem óbvia, né? Mas a gente se esquece. Toda oração é dirigida a Deus. Então, é uma relação. Não é o que a gente pensa. Claro que a gente pode falar dos nossos problemas, das nossas decepções. Mas nunca esqueçamos isso. Nós dirigimos a Deus. É uma relação bem bonita. Eu acho bonito esse termo. É o encontro da eterna misericórdia, que é Deus, com a eterna miséria que somos nós. Então, façamos esse encontro com Deus de forma pessoal. Lembre-se disso. É você, cada um de nós com Deus. Né? O outro demônio que ele fala é secularizar a oração. O que significa isso? Muitas vezes perdemos a confiança na oração. A gente reza, mas não crê. Reza, não acredita. Por exemplo, tem alguém que está doente, aí você sabe que a doença dele é bem grave, então você diz, não tem mais jeito, não adianta rezar, porque a medicina tem a última palavra, e a gente esquece da fé, porque Deus pode tudo. Se for da vontade dele, pode haver a cura, né? E a gente não tem essa fé de rezar por alguém que está muito enfermo e vir a cura. Isso é priorizar mais o mundo do que a Deus. Outra coisa, né? Pedir para chover, principalmente lá no meu estado, Ceará, né? A gente sofre muito com a seca. A gente pede para chover, né? Existe até missa própria pedindo a chuva. E alguns céticos dizem, não tem nenhuma previsão, não adianta rezar se a previsão da chuva não é isso, né? Então, esses são exemplos de secularizar a oração, ou seja, não confiar em Deus, não confiar na graça que Ele atua. O terceiro demônio é quantidade vezes qualidade. Muita gente acha que rezar bem é rezar muito, demoradamente. Claro, devemos rezar sempre, mais que possível. Mas também não podemos esquecer da qualidade. Né? Lembra daquela vez que eu falei que se você tem dificuldade de rezar, olhe pelo menos para o crucifixo, silenciosamente, fale com ele. E aí já é uma oração. Se for de coração, já vale muito. É muito qualitativa. Pode ter sido um pequeno tempo, mas a qualidade da oração valeu, né? O que diz o coração, essa relação como falamos da primeira parte, né? Nunca esqueça disso. Deus e nós. Um outro demônio é quando negligenciamos os tempos fortes. O que significa isso? Existem tempos fortes para a gente rezar. A gente acha que
se pode rezar. Claro, rezamos a todo momento. Mas existem momentos fortes, né? Como um retiro, à noite, quando você para rezar, né? Para das suas atividades. Existem momentos fortes e a gente negligencia isso. E eu me lembrei agora também que a gente negligencia muito a quaresma. A quaresma é um tempo forte de oração, né? Infelizmente a gente não vive esse momento. Nós estamos contaminados por ideologias que não valoriza mais a penitência, o sacrifício, o jejum, né? Então, não poderemos negligenciar os tempos fortes. Um outro grande demônio que esse está presente em muita gente, né? Eu não vou rezar porque eu não sou digno. Muita gente cai nesse erro, né? Não quer rezar porque se acha indigno. Meus irmãos, eu digo uma coisa: nós nunca seremos dignos diante de Deus. Nunca. Só pela graça dele. Só a misericórdia dele. Então a oração é justamente isso, se entregar na misericórdia. Não espere ser santinho, não espere ser digno para rezar, mesmo nas suas falhas, nos seus pecados, nas suas misérias. Não deixe de rezar, não deixe de rezar. E aí vem uma coisa ligada, um outro demônio, que é o desânimo. Desânimo, muita gente passa por isso, né? Inclusive até os padres religiosos. Passamos por desânimos, mas não podemos deixar de rezar. A vida é assim mesmo. Muitos grandes santos passaram por isso, chama-se deserto, né? A oração sem gosto, a oração como se fosse um vazio. Mas eles não caíram no desespero, não desanimaram, continuaram rezando. Porque Deus prova realmente quem Ele ama, né? Deus prova, né? Vocês conhecem muito bem, não lembro a passagem bíblica, mas que diz assim: quem se aproxima de Deus, Ele açoita, né? Não é justamente assim com essas palavras, mas a ideia é essa. Se queres chegar a Deus, prepara-te para sofrer. É assim que Deus age, né? E o mundo de hoje não aceita sofrimento, não aceita dificuldade. O outro demônio é a sensibilidade. Muitas vezes as pessoas rezam com muita sensibilidade, né? Eu vejo muito em grupos por aí que se extravasam até demais e confundem as coisas psicológicas como se fosse o espírito, né? Tem muita coisa por aí que não é o Espírito Santo agindo, não. São nossas ideias, nossos problemas psicológicos. Desculpa eu dizer, mas está comprovado isso, né? Muitas vezes a ingenuidade das pessoas, mas muita coisa que se diz que é o Espírito Santo é a manifestação psicológica dos nossos devaneios, das nossas frustrações, né? Eu já disse uma vez aqui, lembre-se disso, os dons do Espírito Santo são todos racionais, fortaleza, ciência, temor de Deus, né? E assim vai. Um outro demônio, né? Bom, sensibilidade, já falei, já tá bom, são 7, eu vou deixar por aqui, né? Mas eu achei interessante falar para vocês isso, né? A oração não é fácil, não desanimem. Estejam preparados. Quer se aproximar de Deus? Prepare-se para a tribulação, né? E a oração é o eixo da nossa vida. E o demônio sabe disso. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar a nossa oração. Cairmos em distrações, no desânimo. Mas confie. Pense sempre nisso. A oração é uma relação com Deus. Nós o amamos, precisamos, necessitamos dele. E não espere ser santo, não espere ser digno para rezar. Tenhamos essa força. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, não hoje um pensamento de um santo, mas eu assisti a um vídeo que me tocou muito. É sobre o fim de um mosteiro dos cartuchos, chamada Cartucha, né? São monges que vivem de forma bem severa, são bem isolados do mundo, se entregam a Deus totalmente. Infelizmente o mundo, a gente sabe, o mundo não quer rezar.
E está acontecendo esse fenômeno, as vocações para a vida monástica não estão mais como antes, né? E lá em Portugal, na cidade de Évora, é um mosteiro que já existe há mais de 400 anos. Foi fechado, reabriu e agora está fechando de novo, porque não tem monges, apenas tem 4 monges, dois de 80 anos e 2 de 90. E eu estava assistindo uma entrevista, se vocês quiserem procurar depois, procure aí o fim do mosteiro de Évora, talvez encontre no YouTube. Não é com esse termo, não é com esse título, mas com essa informação vocês encontram. É uma entrevista muito interessante, muito assim emocionante e que me trouxe muitas lições. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é o que o prior falava, né? Ele dizia assim: a solidão é positiva quando é com Deus. Muita gente confunde, né? Solidão é bom, mas desde que seja com Deus. Solidão consigo mesmo é doentio, né? E eles vivem na solidão, no silêncio, na oração. E diz também assim: a perseverança hoje é pouca porque há pouca fé, ou porque a ideia que se tem de Deus é pequena. Olha que interessante. Nós temos a ideia de Deus pequena. Ele disse assim ainda: o teu Deus é pequeno, se não te basta é porque o teu Deus é pequeno. Deus é grande, não precisa mais de nada, né? Então, é a ideia de Deus que nós temos que é pequena. Por isso que a gente não se satisfaz. A gente fica procurando preencher a nossa vida com coisas que não é Deus. Uma vez que descobrimos que Deus é grande, que Ele nos basta, como disse Santa Teresa d'Ávila, né? Só Deus basta, aquela oração dela é muito linda, vamos aprender com ela isso. Então, Deus é grande. Ficou muito bonita essa frase que esse prior disse, né? Se a gente não está satisfeito, é porque a nossa ideia de Deus é pequena, mas Deus é grande. E só Deus basta, não precisa de mais nada. Se a gente tivesse isso profundamente no nosso coração, a nossa vida seria muito mais feliz. Então, meus irmãos, eu queria concluir essa parte sobre a oração com esse vídeo. E no próximo encontro, não sei, vamos ver aí, eu quero ouvir vocês. Qual o tema que a gente poderia falar no próximo vídeo? Porque esse vídeo eu estou fazendo por vocês. Eu tenho muita dificuldade de fazer, porque eu não sou profissional, não sou, não entendo das tecnologias. Vocês podem ver que nossos vídeos são bem amadores, mas eu preciso que vocês digam. Eu estou fazendo isso porque vocês me pediram, né? Qual o tema que a gente poderia trazer aqui para o nosso cantinho da fé? Então fique com Deus e a Virgem Maria, que o Senhor nos abençoe e sempre nos acompanhe. Eu queria terminar com Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham uma boa semana, tenham um bom dia. Essa é a hora que vocês vão ver esse vídeo e que Deus sempre esteja com vocês. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus.